Muito boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero daqui que você esteja animado, confortado e encorajado para mais um dos nossos preciosos momentos de exposição da Palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Estamos chegando ao fim desse livro tão intrigante, tão cheio de peculiaridades, de estilos, de poesias, de instruções. Um livro profundo, às vezes difícil de ser compreendido, mas palavra de Deus para nós, que sábado a sábado tem sido ministrada, e tem nos ensinado, nos instruído a vivermos nesse mundo debaixo do sol, diante de Deus. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 11 do livro de Eclesiastes. A nossa ministração vai ficar do verso 1 ao verso de número 6. E nós vamos pensar um pouquinho sobre respostas adequadas às incertezas dessa vida. Eclesiastes capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Olha o que Deus diz para mim e para você em sua palavra. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe qual mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Oramos, mas vamos falar com o Senhor mais uma vez. Bendito Deus, é com muita alegria, com muita dependência do Senhor que nós estamos nessa noite reunidos para ouvirmos a Tua voz, para entendermos um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para nós no livro de Eclesiastes ainda, nos versos em que acabamos de ler. Oramos e pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento e marque a Tua palavra nas nossas vidas para que a gente viva sem pecar contra o Senhor. Nos ajuda, me ajude também a ministrar a palavra do Senhor de forma clara e fiel. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nenhum de nós tem dúvida do ano atípico que nós enfrentamos. Se você tivesse o difícil dever de resumir esse ano em uma palavra, que palavra você usaria? Eu não tenho dúvida que incerto seria um dos nomes que surgiriam. O ano de 2020 nos trouxe muitas incertezas. Quantos funcionários não tiveram receios com a continuidade do seu trabalho? Quantas pessoas
que eram autônomas ou que tinham ali o seu comércio não ficaram assustadas quanto ao cenário econômico do nosso país? Quantos líderes religiosos não se questionaram sobre a forma como a igreja se reuniria de volta, congregaria e se envolveria? Quantos talvez não tiveram seus planos frustrados, pessoas que tinham objetivos, viagens, projetos, tanta coisa estabelecida e organizada, e nós experimentamos respostas incertas nesse ano. O fato é que a incerteza, ela existe e nós não gostamos muito dela. Não é verdade? Quem aqui de alguma forma se satisfaz com aquilo que não tem total segurança? A gente se aperreia, se assusta. É mais fácil nós ficarmos ansiosos diante das incertezas do que tranquilos. E a incerteza é o cenário que compõe esses versículos que nós acabamos de ler. Já compreendemos durante toda essa caminhada por Eclesiastes que a vida sem Deus é uma vida de muitas incertezas, onde as coisas elas não se encaixam perfeitamente. O autor aqui, o pregador, ele narra a sua experiência e tantas outras coisas dentro de um mundo onde as coisas parece que não funcionam como deveriam funcionar. A gente não tem a justiça sendo feita em todo momento, nós temos pessoas que são sábias e que estão no lugar de pessoas que são prisioneiras, nós temos reis que são tolos, nós temos as dificuldades que são inerentes à vida, tudo isso construindo uma realidade de certezas e de incertezas, onde nem tudo é preto no branco, é sim e não. Daí a necessidade de termos sabedoria, de sabermos discernir, compreender os fatos, aquilo que nos rodeia, para escolhermos o melhor, para alcançarmos os melhores fins. E no trecho em que nós lemos, nós lidamos com isso. O pregador aqui, com esse pano de fundo de uma realidade muito incerta, de uma vida cheia de incertezas, ele vai olhar para a realidade tanto dos israelitas, mas nos alcançando também, e vai trazer algumas instruções que norteiam e que trazem luz a uma boa forma de viver. O que está por trás do pregador aqui, o que norteia o pensamento dele, é a ideia de que Deus conhece as nossas incertezas. O que nos cabe é trabalhar e confiar no cuidado dele. Essa é a ideia do pregador ao nos trazer essas instruções. Eu vou repetir dizendo que Deus conhece as nossas incertezas e o que nos cabe é trabalhar e confiar em seu cuidado. Ao longo dos versículos nós vamos explicando um pouco mais essa afirmação através das instruções que o pregador nos traz. E a primeira instrução que o pregador nos traz para viver debaixo dessa verdade, dessa perspectiva, é que nós precisamos administrar os recursos que temos com ousadia e com sabedoria. É necessário que a gente aprenda a administrar os recursos que nós temos com ousadia e com sabedoria. Ele começa o texto dizendo: lance o seu pão sobre as águas. Uma expressão que talvez não seja clara para nós. Se você é alguém que pesca, talvez a sua mente venha aquela atitude de cevar os peixes para poder pegá-los depois. Alguns podem pensar que lançar o pão na água como uma atitude assim explícita ou de alguma forma, da forma como está escrita, é um desperdício. Mas o que não é claro para nós era claro para os israelitas. O que muito provavelmente o autor tem em mente aqui é uma figura marítima. E ele está pensando exatamente, não no pão necessariamente, mas no uso dos recursos que se tem.
E isso dentro de uma figura marítima pode ser compreendido de forma mais fácil. Pense comigo, é dito em primeiro livro de Reis que Salomão em seu reino teve um período em Israel de expansão do uso de navegações e de questões marítimas. Ele buscava recursos em outros lugares e trazia esses recursos também. Foi, de fato, um advento importante, não inventado pelos israelitas, mas algo que trouxe desenvolvimento para a nação de Israel. Só que, como qualquer outro comércio, existem riscos. Pensa comigo, eles têm a oportunidade de lançarem os recursos deles para buscarem novos recursos. Contudo, existem muitos riscos na navegação. Diferente de nós, em que temos GPS, poderiam haver perdas, roubos, outros de alguma forma quererem confrontá-los e inúmeros outros fatores que trazem certo desconforto e algumas incertezas para essa realidade. Se você de um lado tivesse a oportunidade de trabalhar e de outro o medo de perder tudo que tem porque o trabalho traz riscos, o que você faria? Esse é um ponto para nós. O que o pregador estabelece para a gente aqui é que o uso correto dos recursos vai trazer bons fins. Ele diz, porque depois, ainda no verso 1, depois de muitos dias você o achará. Ele está nos alertando aqui sobre uma má administração dos nossos recursos. E aí recursos não são apenas questões financeiras. A bem da verdade, nós temos muitos outros recursos que não são financeiros. Hoje em dia, eu e você temos o nosso tempo, nós temos as nossas habilidades, nós temos, de alguma forma, o nosso próprio trabalho, que são preciosos. Todos esses recursos que temos, que precisam ser bem administrados. E não somente bem administrados, mas em tempos de incerteza, precisam ser administrados com certa ousadia. O fato é que quando nós estamos inseguros, o natural é que a gente murche ou a gente tenha medo de agir. É muito fácil a gente pensar nisso olhando para o estado e o cenário social e político do nosso país. Quantos têm a coragem de investir nos nossos dias? Quantos estão pensando em ampliar os próprios negócios? Quantos estão olhando para os recursos que têm e pensando em investi-los, mesmo quando não têm todas as certezas? O ponto aqui é que os recursos nos são dados e a gente precisa usá-los bem. É tão interessante porque Tiago, lá no Novo Testamento, no capítulo 4, no verso 13, ele fala desse assunto, mas de uma outra forma. Lá Tiago fala contra aqueles que têm os recursos e administram como se, de alguma forma, soubesse tudo o que vai acontecer amanhã. E ele diz que o certo é depender do Senhor. Nós somos como uma relva que hoje está aqui e amanhã já não está. E é importante ter, de alguma forma, tanto ousadia como também sabedoria, prudência. Na vida a gente precisa balancear essas duas coisas e equilibrá-las para que a gente caminhe bem. Diante das incertezas, não precisamos e não devemos nos acomodar. Elas trazem oportunidades para cada um de nós. E esse toque de prudência é evidenciado no verso número 2, quando o pregador diz: reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Ainda pensando nessa figura marítima, alguém que saqueou ou que tem muitos bens, se ele coloca tudo em um só navio, e aquele navio no caminho de volta para a sua nação, para o seu lugar, é destruído, é roubado ou é saqueado, é bem certo que todo o esforço foi perdido. Mas se há sabedoria em dividir aquilo que se alcançou ou as mercadorias que se está comprando ou se negociando, você pode até perder um, mas você ainda tem outros. E é disso que o pregador está falando. Eu não sou a pessoa mais apropriada para isso, mas
já ouvi muitos colegas falando sobre investimentos. E fala-se da ideia de se investir não em uma coisa apenas, mas ter uma variação, um leque, porque os recursos vêm de lugares diferentes e se você perde de um só lugar, você não acaba tudo o que você tem. E é disso que o pregador está falando. Deus aqui nos chama e chama a mim e a você para administrarmos com ousadia e com sabedoria aquilo que Ele nos deu. Tendo por certo que tudo o que temos, que as habilidades que temos, o nosso trabalho, os nossos recursos, são vindos e dádivas da parte do próprio Deus, nós devemos usá-los bem, aprender a usá-los. Talvez esse ano, no início do ano, você tenha pensado em servir, e você tinha colocado no seu coração que esse ano você serviria mais no trabalho de Deus. E aí, por conta das incertezas que nós enfrentamos, e inúmeras elas durante esse ano, você já não está mais com a mesma disposição. E aqui é um chamado a mim e a você para prestar atenção. Administra bem aquilo que Deus te deu. Talvez o Senhor esteja te capacitando há algum tempo com algum dom específico, quer seja de ministrar a palavra, quer seja de tocar alguma coisa, quer seja de cuidar de pessoas, ou de investir em um missionário específico, ou de ser liberal com os seus bens, e o que quer que seja. Todos nós somos chamados para muitas coisas e recebemos de Deus muitas coisas. Só que diante das incertezas, talvez o seu coração esteja de alguma forma se acovardando diante da situação. E o chamado para a gente é para nós pararmos e entendermos que as incertezas não podem barrar as nossas ações. Nós precisamos agir, e agir com ousadia e com sabedoria. Se assim não o fizermos, naturalmente não alcançaremos muita coisa. A gente vai ver que ele usa a figura da semeadura. Aquele que não planta, naturalmente não colherá. Essa é a primeira instrução para mim e para você. A gente precisa administrar os recursos que Deus nos deu com ousadia e com sabedoria. Agora, o pregador ele continua a nos instruir e agora ele de alguma forma aprofunda um pouco mais essa ideia, nos instruindo que para vivermos diante das incertezas, trabalhando e confiando em Deus, nós não podemos aguardar circunstâncias perfeitas para agirmos. Não dá para esperar a circunstância perfeita para agir. Olha só o verso de número 3 e 4 comigo. Verso 3 diz: se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. Para nos instruir sobre a forma de agir, o pregador aqui se volta para realidades da natureza que nós conhecemos, e outras também que nós desconhecemos. A vida é assim, ela é cercada de coisas que nós conhecemos e outras muitas que nós não conhecemos, que desconhecemos. E se utilizando desse recurso, ele começa falando das nuvens cheias e do resultado delas, ou do apontamento dessas nuvens. Quem de alguma forma trabalha com plantio, e não necessariamente quem trabalha com isso, mas é costume nós percebermos as repetições da natureza. E quando as nuvens estão carregadas e cheias, a gente sabe que vem chuva por ali. E aí quem planta, quem trabalha com isso, tem de alguma forma essa vantagem de poder plantar e saber que vai haver recurso para o crescimento daquilo que for semeado ali. E esse é o primeiro aspecto que ele destaca, essa percepção, essa capacidade de prever as mudanças climáticas, que eram muito importantes para os israelitas, que eram um povo que trabalhava muito com fazendas e coisas assim. Atualmente, isso continua sendo útil. Aqueles que trabalham com fazendas ou com o cultivo de alguma coisa, precisam
de alguma forma, ficar antenados e atentos com as mudanças climáticas. Por quê? Porque disso provém o resultado ou o fruto do trabalho deles. Mas essas são coisas que nós sabemos. Contudo, na vida existem coisas que nós não sabemos. E aí o autor fala de uma espécie de evento que pode acontecer em um bosque ou em uma floresta. Pense comigo, no meio de uma floresta uma árvore cai. E nós bem entendemos e sabemos que o vento tem influência nisso. Para o lado que o vento estava e aquela árvore tombou, ela não vai se reerguer, ela vai ficar daquela maneira. E isso, embora a gente saiba que aconteceu, é o tipo de realidade que a gente não tem como intervir. O que a gente pode fazer? Absolutamente nada. Não existe nada que eu ou você possamos fazer. E o ponto dentro disso tudo é que o pregador quer nos mostrar que não existem condições perfeitas para nós agirmos. Não está sob o nosso controle todas as coisas da vida. A gente não deve aguardar assim uma circunstância e uma situação perfeita em tudo para que a gente tome algum tipo de atitude nesses momentos de incerteza. A gente precisa dessa mesma sabedoria e dessa ousadia para agir. Condições perfeitas, elas não existem nesse mundo caído. E a desculpa, às vezes, de esperar, muitas vezes, se torna negligência. Pensa comigo, quantas vezes você e eu adiamos projetos aguardando circunstâncias e uma situação perfeita? Quantas vezes você reagendou o seu cuidado com a saúde para segunda-feira? Toda segunda é o dia de começar, mas parece que toda terça é o dia de terminar. Por quê? Porque parece que tem que ter uma situação, uma circunstância perfeita para você cuidar da sua própria saúde. Quantas vezes nós não estudamos como deveríamos, porque de alguma forma não entendemos que a situação está perfeita, tudo parece que tem que estar em silêncio, a gente não pode ter nenhum tipo de barulho ou coisa do tipo para que a gente estude. E as próprias desculpas ou as razões que a gente cria nos atrapalham e nos impedem de agir. Quantas coisas você já quis aprender e desenvolver na sua vida e você nunca aprendeu e nunca desenvolveu pelo simples fato de aguardar a circunstância perfeita. Quantos compromissos não foram firmados, quantos noivados nunca se transformaram em casamentos, quanta gente está aguardando servir na casa de Deus só depois que terminar a faculdade, depois que tiver a segurança de um serviço, quer seja privado ou público ou coisas do tipo. São razões que nós colocamos diante da necessidade de agirmos. E a verdade é que essas circunstâncias perfeitas, elas, de novo, eu digo, não existem. Não existem. Se você tem pensado e estabelecido isso, por exemplo, para se envolver com as coisas do reino de Deus, muito mais agora na situação de pandemia, talvez o seu coração possa querer roubar o desejo de você se envolver, porque as situações, as circunstâncias não são perfeitas. E aí o pregador nos lembra que nós não devemos depender de circunstâncias assim para agirmos. Nós devemos nos envolver com as nossas responsabilidades e devemos agir de forma ousada e sábia, ainda mais ou além, acima disso, melhor dizendo, quando o trabalho for a obra do próprio Deus. O verso 4 evidencia isso para a gente. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Aqueles que precisam plantar para viver, mas que olham para as nuvens, olham para todas as situações climáticas e por não encontrar assim, de alguma forma, tudo do jeitinho que gostaria que estivesse, não plantam, ele não vai ter o que colher. De igual forma, isso acontece na minha vida e na sua vida. Às vezes a gente tem muitos critérios, muita metodologia e acaba não conseguindo fazer o que deveria fazer. Agora, não entenda que isso aqui é uma carta de autorização para a gente agir de qualquer forma. A sabedoria é um assunto que passa por todo o livro de Eclesiastes
e Deus não nos chama para vivermos de forma tola. Aqui o que Ele nos chama é para termos esse discernimento de sabermos agir, não aguardando condições perfeitas para fazermos aquilo que precisa ser feito. E esse ensino, ele é sustentado pela Bíblia. Pensa um pouquinho comigo, quantos homens e mulheres não foram submetidos a circunstâncias que não eram perfeitas e tiveram que trabalhar, agir em prol do reino de Deus? Se você lembrar, por exemplo, no próprio Antigo Testamento, do povo de Israel sob cativeiro, sob prisão, não haviam circunstâncias ideais ali, mas o povo ainda precisava amar a Deus, ser fiel a Deus, se envolver com a obra do Senhor e com as suas próprias vidas particulares. Os pais eram responsabilizados pelo cuidado com os seus próprios filhos, assim também como as mães. Não são as circunstâncias que regiam o povo no Antigo Testamento. Isso também é verdade no Novo Testamento, a história comprova isso. Veja, se Paulo pensasse como muitas vezes eu e você pensamos, aguardando situações ideais para agirmos, ele não teria escrito, por exemplo, as cartas da prisão, Filemon, Colossenses, Efésios e Filipenses. Circunstâncias que não eram favoráveis, mas que não impediram o apóstolo de viver para Deus e de trabalhar para Deus, de trabalhar para o povo de Deus e de servir a esse mundo. Isso é tão real que nós somos beneficiados por alguém que trabalhou em circunstâncias que não eram perfeitas. Um exemplo maior nós temos a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo, que em contraste com a nossa negligência, foi fiel e obediente a Deus em tudo aquilo que fez. Embora a gente tenha o relato em Gálatas que todas as coisas cooperaram e o Senhor agiu de forma providencial para que Jesus viesse na plenitude dos tempos, as circunstâncias não eram todas favoráveis. Jesus enfrentava oposição, Jesus enfrentava pessoas que estavam com Ele, mas desejavam traí-lo. Jesus enfrentou muitas adversidades e nem por isso Ele deixou de fazer a vontade de Deus. O que isso nos ensina é que nós não temos desculpas para não agirmos. Os tempos são difíceis, há muita incerteza rodeando a gente, mas o Deus que conhece as nossas incertezas, Ele é capaz de nos sustentar, e o que cabe a mim e a você é trabalharmos e confiarmos no Senhor. Continuarmos vivendo as nossas vidas, encarando com seriedade os problemas, mas sempre com uma perspectiva de que nós não fomos abandonados, de que nós seguimos um caminho que o próprio Deus propôs para cada um de nós. Nesse mundo de incertezas, onde a gente não precisa saber tudo, se a gente souber uma coisa só, que há um Deus salvador e poderoso, que nos chama para viver confiando nele, não segundo o que vemos, segundo aquilo que alcançamos, mas pela fé, isso já é suficiente para vivermos uma boa vida em cima dessa terra. Aqui nós temos o final dessa segunda instrução que nos é dada pelo pregador, e ele continua nos últimos 2 versos a nos instruir. Em primeiro lugar, ele nos instruiu a administrarmos os recursos que temos de forma ousada e sábia. Ele nos diz numa segunda instrução que nós precisamos ou que não podemos esperar circunstâncias perfeitas para agirmos. Por fim, a última instrução dele é que nós devemos trabalhar confiantes no Deus que provê. Acompanhe comigo o verso 5 e 6. Diz assim o texto: assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Se você reparar na leitura do texto, você vai ver que em vários momentos aqui, a expressão
não saber ou não sabem, ela é repetida. O pregador, ele enfatiza muitas coisas que nós, ou que os israelitas não sabiam, e que talvez eu e você também não saibamos. Mas, quando ele começa o verso 5, ainda usando esse recurso, ele vem dizendo sobre o próprio dom da vida e sobre o vento. Coisas essas que talvez a gente já tenha um pouco mais de informação do que ele, mas esse milagre da vida, essa ideia da criação, os mistérios do próprio corpo humano que não são totalmente desvendados pelo homem, ainda são assustadores para mim e para você. O fato é que nós não sabemos de todas as coisas da vida, e ele ainda nos mostra isso. Mas há um contraste nesse versículo. Diante de tudo que nós não sabemos, existe algo que precisamos saber. E ele diz aqui, na parte B do versículo, que Deus, ele faz todas as coisas. Essas obras de Deus não são totalmente conhecidas por nós, mas precisamos entender que Deus faz todas as coisas. Nesse mundo em que vivemos, de certezas e de incertezas, nós não podemos nos esquecer que, embora a gente avance dia após dia em conhecimento mais técnico de algumas coisas, em concepções sobre a história, a biologia, sobre o corpo humano, sobre os fenômenos da natureza, embora a gente tenha muitos recursos para conhecer muita coisa, até mesmo em galáxias, em outros lugares, nós não podemos deixar subir para o nosso coração a prepotência de achar que conhecemos todas as obras de Deus. Deus aqui é, de alguma forma, contrastado pelo pregador como um Deus que sabe de tudo. Ele conhece todas as coisas, e não só conhece, mas como é o Deus que estabeleceu todas as coisas. Tudo que existe, tudo que nós experimentamos, só experimentamos por causa da bondade de Deus. Essa chuva que é aqui dita no verso 3, que cai sobre uns e outros, que cai sobre os que amam a Deus e os que não amam, só cai por causa da vontade do próprio Deus. Nos esquecemos muitas vezes que os eventos naturais da vida, eles não acontecem de forma automatizada. O sol não aparece de forma automática. A terra não faz o seu movimento de forma automática, como se uma lei da natureza fosse superior a tudo isso. Não, tudo isso vem das mãos de Deus. Esse Deus criador, gracioso e bondoso, é o mesmo Deus que sustenta a criação. Foi Jesus quem disse que o Pai continua trabalhando. Ele não só fez o mundo e deixou de trabalhar ali. Deus continua trabalhando. Quando eu e você acordamos de manhã, é porque o Senhor nos levantou, Ele nos deu ar, respiração e tudo o que precisamos para viver. Quando nós realizamos alguma atividade, uma tarefa no dia a dia, não foi porque nosso corpo nos deu as condições para isso, independente de qualquer outra coisa. Não, é porque um Deus gracioso tem sustentado a minha, a sua vida e a de todos aqueles quanto existem. O ponto é que, diante das coisas que não sabemos, a gente precisa olhar para um Deus que não só sabe de tudo, mas que dá ordem para todas as coisas. Deus aqui ele é exaltado, o lugar dele é bem definido. Isso é importante, por quê? Porque diante das incertezas, muitas vezes o que nós buscamos para acalmar os nossos corações são respostas. Diante de perdas de entes queridos, às vezes nós buscamos respostas como se elas pudessem trazer o consolo devido. Diante de um negócio que se fechou durante esses últimos meses e que não irá abrir novamente, nós buscamos respostas. Nós procuramos entender e compreender todas as coisas como se, de alguma forma, o consolo para as nossas vidas, o sentido da vida fosse ser encontrado nisso. E o que a gente aprende aqui é que isso não é verdade. A gente não vai saber de tudo nessa vida. Não conseguimos ter respostas para todas as coisas nessa vida. Nós vivemos sob a dependência e sob a providência de um Deus que sabe. E o que é importante para a gente é
continuar confiando nele e trabalhando. Nós não sabemos do amanhã, e isso nos lembra muito a parábola do semeador. Se você lembrar de Mateus capítulo, salvo engano, 25, Mateus, exatamente, capítulo 25 é a parábola dos talentos, então talvez Mateus 14, onde o semeador sai lançando a sua semente e ele não sabe o que vai frutificar. Contudo, a semente cai em diversos solos ali, um rochoso, algum espinhoso, outro à beira do caminho. O ponto é que algumas sementes são sufocadas, outras nascem, mas não criam raiz, mas algumas florescem, algumas frutificam. E diante desse cenário de incerteza, a nossa vida também se assemelha a essa ideia dessa parábola. Nós precisamos continuar fazendo o que tem que ser feito, precisamos continuar trabalhando. Como povo de Deus, como cristãos, filhos e filhas de Deus, nós precisamos continuar exercendo o nosso mandato ou a ordem de Deus para as nossas vidas, quer seja com o mundo, quer seja diante de Deus, quer seja com as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque embora nós plantemos, é Deus quem dá o crescimento. É difícil para a gente pensar nisso. Nós, talvez líderes de uma igreja, ficamos assustados se as pessoas vão voltar, se estão lentas, se estão desistindo, como tudo isso se dá. Empregadores têm os seus riscos também e ficam pensando em questões assim. Você também deve ter muitas incertezas, mas diante de tudo isso, cabe a mim e a você confiarmos em Deus e olharmos para o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos ensina que nele o nosso trabalho não é vão, e nós agirmos de forma ousada e de forma sábia. Como diz o verso 6, semeando a nossa semente de manhã e à tarde, e não cruzando os braços, porque a gente não conhece qual a semente que vai dar fruto, se uma, se a outra, ou se todas elas. Diante disso, a palavra nos ensina e nos orienta a uma vida de ação no meio das incertezas. No meio das dificuldades, elas não podem ditar o nosso ritmo, elas não podem impedir o nosso progresso, porque como filhos e filhas de Deus, nós participamos da obra que é de Deus. Você e eu somos chamados para isso. Sabe, se no início do ano você tinha colocado no seu coração para servir de forma mais comprometida, não deixe isso se perder. Se você colocou na sua mente que esse ano você ajudaria talvez uma missão, um missionário específico, se você ofertaria de uma forma diferente, talvez mais daquilo que você está acostumado a dar para sustentar algum tipo de programa ou simplesmente ajudar os irmãos em Cristo, não deixe isso passar batido. Se você colocou no seu coração, talvez como um pai, de caminhar um pouquinho mais perto do seu filho e da sua filha durante esse ano, educando, ensinando e instruindo, não deixe isso se perder. Se você, como um cristão, um jovem, colocou no coração que ia buscar outras pessoas, que ia orar mais, não deixe isso se perder. Lembre-se que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nós não trabalhamos para vermos todos os frutos do nosso trabalho. Nós trabalhamos pela fé que temos em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, Ele de alguma forma nos mostra isso quando abre mão daquilo que tinha e vem ao mundo para uma obra, para um serviço, do qual Ele é recompensado depois, mas Ele veio antes disso. E mesmo em todas as incertezas e as dificuldades que lhe foram ali impostas, o Senhor Jesus caminhou conforme a vontade de Deus Pai, de forma obediente. E eu e você somos chamados para isso. É tempo ainda de obedecer, é tempo de sermos fiéis a Deus, é tempo de nos envolvermos mais com o Senhor, com as outras pessoas, é tempo de cuidarmos um pouquinho mais uns dos outros, coisa que não é fácil. É desafiador para mim, para vocês, mas é tempo disso também. É tempo de continuarmos trabalhando para o nosso Senhor.
certos de que se lançarmos esse pão sobre as águas, se usarmos bem os recursos que o Senhor nos deu, o próprio Deus, por sua infinita graça, vai dar os frutos devidos do nosso trabalho. Muita coisa boa, meus amados irmãos e irmãs, vai acontecer e está acontecendo como resultado do que nós fizemos e do trabalho que exercemos durante esses dias de incertezas. Resultados esses que nós vamos ver: pessoas sendo batizadas, novos convertidos, a palavra de Deus chegando a lugares que nós não tínhamos alcance. Muita coisa boa vem disso tudo, mas é mais trabalho também, de cuidado, de discipulado, de acompanhamento. Isso tudo só nos mostra e nos aponta para a oportunidade que eu e você temos de servir ao Senhor. Tem coisa para fazer e Deus está chamando você, assim como está chamando a mim, para trabalharmos confiando nele, nesse Deus que sabe tudo, mesmo quando nós não sabemos todas as coisas. Para isso, o que precisamos fazer é confiar e descansar na graça do nosso Senhor, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, sabendo que Ele é quem tem conduzido as nossas vidas. Você crê nisso? Você compreende o que Deus está dizendo? Se sim, fale com Ele agora. Nós vamos orar, agradecendo a Ele por essa palavra. Bendito Deus, nós louvamos o Teu santo nome, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade de servirmos ao Senhor. Servirmos ao Senhor num contexto e num mundo de muitas incertezas, onde nós não sabemos de todas as coisas, mas sabemos daquilo que precisamos saber. Que o Senhor é um Deus que nos chama para o trabalho, para a confiança no Senhor. Há muito a ser feito. O Senhor tem nos dado recursos, habilidades, dons, talentos, possibilidades. A nossa oração é para que o Senhor nos fortaleça, para nós não perdermos tempo e agirmos sempre, animados e sendo encorajados por Tua palavra, conduzidos por Tua boa vontade. Cuida do Teu povo, fortalece, Senhor, aqueles que têm compromisso com o Senhor e que têm ideias na mente, que têm aplicações, que têm o desejo de se envolver mais, de se aproximar mais do Senhor. E toca também no coração daqueles que não têm pensado assim. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que conhece as nossas mentes e os nossos corações, olhe para cada um de nós, encontre os nossos caminhos maus e nos guie, Senhor, por caminhos de vida eterna. Nós oramos muito gratos ao Senhor por Tua palavra e agradecidos também por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida e que você viva de forma sábia, sempre se voltando para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente encerra por aqui e eu aproveito apenas para lembrar que amanhã, pela manhã, nós temos estudo bíblico às 9h30, ainda pela plataforma ou pelo aplicativo Google Meet. A gente envia o link nos grupos da igreja, pode me procurar ou procurar o pastor Osaí para qualquer outra informação. E se você não se inscreveu, salvo engano, você ainda tem o dia de hoje para se inscrever para os nossos cultos presenciais que acontecem amanhã, um às 5 horas da tarde e o outro às 7 horas. Então, se inscreva lá, deixe seu nome, sua idade, para você estar participando conosco amanhã de mais um culto presencial. Que Deus te abençoe, um grande abraço.